Cara, sabe aquela contratação que ela parece até mentira? Hoje eu vou falar de 10 melhores contratações da janela de transferências 25-26. São jogadores que foram contratados por valores que me assustam, ou até mesmo grandes oportunidades de mercado por um valor bem razoável em um mercado tão inflacionado. Hoje eu vou falar desses 10 jogadores que pra mim foram os melhores dessa janela de transferências 25-26. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e tem sempre aquelas contratações que na época que o cara é contratado, a galera não fala nada sobre, e depois você vê que é um grande absurdo ou que foi muito barato. O caso, por exemplo, recente de Cole Palmer. Ele custou muito pouco pro Chelsea e ele entregou mais que todo mundo. Diversos jogadores que custaram milhares e milhares de euros, alguns de 100, 70, 80, e eles não entregaram nada perto do que Palmer conseguiu entregar. Então, esse tipo de contratação acaba não sendo falado e não tem como botar numa lista de top 10 melhores contratações da janela atual. Só do futuro, né? Que você olha e fala, pô, melhores contratações já feitas pelo Chelsea. Vai estar ele lá na lista, porque foi um preço muito razoável pro jogador que ele é e realmente tudo que ele entregou, né? O Chelsea conseguiu um Mundial de Clubes muito por causa dele também. Ele foi muito importante ali pra acontecer. E outros títulos, ele foi importante pra Conference, pra manter a liga ali em alto nível, pegar a vaga. Então, tudo que você imaginava ele acabou entregando ali durante as temporadas, muito mais do que o esperado. Um grande arrependimento aí pra Guardiola. Então, esse tipo de contratação é diferente do que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar de contratações que eu achei absurdas, assim. O valor da contratação e tudo mais, os caras conseguirem ela, realmente foi impressionante. E eu também vou explicar os porquês. É claro que a cada número que for subindo ali da lista vai ser cada vez melhor, é claro, né? Até chegar no top 1, no meu ponto de vista. Enfim, vamos começar isso aqui que é longo. Em 10º lugar, cara, eu falo de Viktor Gyökeres por 65 milhões de euros, cara. Poderia ter sido mais barato? Poderia, provavelmente. Mas aí eu te pergunto, qual foi o valor de contratação dos outros camisas 9 ali de grandes clubes da Europa? Não foi caro? A maioria deles, olha ali, vários nomes como Nick Waltemade, o tal do Hugo Ekitike, foi caro. E você pode pensar, pô, mas Gyökeres é bem mais velho. Tá, você tem um ponto, só que eu tenho outro. Gyökeres era um dos jogadores com o maior número de gols e assistência de toda a Europa, cara. E ele tava ali no topo. Então ele tava em nível com os grandes centroavantes. Ah, mas ele tava jogando na Liga Portugal, mas ele jogou bem na Champions League e jogou bem na Europa League, mantendo os padrões que ele tinha na Liga Portugal. É claro que não tanto, porque não tem tantos times fracos lá, né, pra ele poder marcar mais gols, mas ainda assim mantendo grandes padrões. E inclusive contra times grandes, cara. Ele jogava muito bem, eu assisti partidas e eu sei o jogador que ele era em campo. Então, de fato, o argumento utilizado não é muito bom. Outro argumento que utilizam bastante, né, é na seleção nacional, que ele estava muito bem. Ele provavelmente era o jogador mais importante ali do ataque da seleção nacional. Nem mesmo o Alexander Isak tava sendo Gyökeres nas partidas também. Então, cara, são pontos ali que se você considera o valor e o que ele vai entregar em campo, cara, é muito bom. O jogador mais caro da janela de transferências foi Isak por 145 milhões. A diferença de idade dos dois é 2 anos. É claro que o Liverpool tem uma garantia maior de uma entrega, porque ele já estava jogando bem em um clube que tem menos poder que o Liverpool. Então ele vai para um time maior, ele vai ter ainda mais a bola no pé, teoricamente. Ele deveria jogar ainda melhor, né? Mas eu achei pelo valor muito justo, cara. Assim, o Arsenal pagou muito bem. No meu ponto de vista. No mercado extremamente inflacionado, onde você tem uma dificuldade enorme de achar a camisa 9, você achar o cara que mais participou em gol na Europa, por esse valor, é muito bom, cara. E tem tudo para dar certo aí no futuro, tá se adaptando à liga. Tô vendo muita gente criticando ele, em vez de criticar o Arsenal como um conjunto, né? O resto do ataque que também não tá bem hoje. O todo não está legal no ataque ali, eles têm que melhorar pra temporada, se quiser ganhar alguma coisa, é claro, né? Enfim, cara, em 10º lugar ficou Gyökeres, eu acho que é uma contratação que daqui pra frente a gente vai pensar que foi uma contratação muito boa. Em 9º lugar eu falo de João Pedro do Brighton, que foi pro Chelsea, cara, por 63 milhões de euros. Uma contratação que só está acima pela idade e valor, e também o fato dele já ter conseguido entregar, né? Porque ele veio no meio do Mundial de Clubes, ele foi muito importante pra ganhar. Eu não sei se a longo prazo, por exemplo, o João Pedro vai jogar melhor que Gyökeres, que eu acabei de citar. Não faço ideia, cara. Isso aí vai ficar pra rapaziada que gosta de prever o futuro. Se vocês quiserem prever aí o futuro hoje, pode ficar à vontade. Eu não sei, não faço ideia. No papel, teoricamente, Gyökeres marcar mais gols que ele, pelo histórico dele e tudo mais, enfim. A graça dessa contratação é a adaptação instantânea, cara, porque realmente ele já vinha da própria liga, ele jogava um estilo de jogo parecido, e ele se adaptou muito bem. Hoje é um grande camisa 9 ali. Tá sendo muito importante pro Chelsea, consegue quebrar um galho de 10, então traz versatilidade ali pra posição. Eu achei que pelo valor foi muito bem pago, cara, porque o mercado tava inflacionado e o Brighton é um time que cobra muito. O Chelsea conseguir 63 milhões de euros por esse jogador, cara, me assusta bastante, ok? Realmente eu me impressionei com a venda do Brighton, achei que ele ia pedir 100, 150, eu imaginei que seria aquela disputa que ia ficar até o fim da janela até acontecer, mas eles conseguiram rápido por um bom valor e realmente ele já tá agregando bastante. Acho que vai ser o 9 do Chelsea ali pro futuro. Espero que dê tudo certo também, cara. Um jogador que talvez tivesse um início ruim também, não ia estar criticando ele, eu ia estar fazendo o mesmo tipo de defesa que eu tô fazendo em Gyökeres, porque não faz sentido você criticar um jogador que ainda não tá adaptado ao clube. Pode ser que seria mais difícil ali
com o tempo ele se adaptar, enfim, acontece. Em oitavo lugar, cara, eu falo de Pervis Estupiñán, outro jogador do Brighton, que foi pro Milan por 17 milhões de euros, cara. Esse aqui eu fiquei muito surpreso, cara, porque é um jogador que tava tendo muito destaque no passado, cara. Pra quem não conhece, ele é lateral esquerdo, ok? Do Brighton, e ele tava jogando muito bem. Tinha uma época, inclusive, que a galera falava que ele era muito melhor que o Cucurella, quando o Cucurella tava mal no Chelsea, que o Chelsea pagou pelo lateral errado e tudo mais. Enfim, teve muito desse papinho aí da galera com o passar do tempo, olhando muito pro gramado do vizinho, né? E Estupiñán, cara, é um jogador muito completo como jogador, marca muito bem, né? Tem um poder defensivo muito bom, mas não deixa de entregar em outras partes do campo. Um jogador realmente que ali trazia um equilíbrio muito bom ali pro Brighton e que tava muito bem. Eu nem imaginava que ele ia acabar saindo. Claro que o novo treinador que chegou, né, não conseguiu utilizar ele tão bem quanto o anterior, então acabou que ele ficou um pouquinho sem espaço, o Brighton já tava contratando outro lateral, acabou vendendo ele. Mas é um jogador, cara, de muita qualidade, sim. Então eu acho que o Milan contratou muito bem, pelo valor foi realmente excelente. Eu imaginava Estupiñán saindo por 35, 40, 45, saiu por 17 milhões de euros. E se ele fosse vendido por esse valor, eu também ia entender, porque ele é um jogador muito bom. Então o Milan fez uma excelente substituição de lateral, cara. O Milan perde um lateral problemático nos bastidores pra arrumar um lateral que se comporta um pouco melhor e que mantém padrões do antigo lateral. E eu acho que até melhor defensivamente falando, cara. Tem muita qualidade de Estupiñán, eu gosto dele, sempre falei muito bem dele. Eu vou continuar falando, eu acho que é um lateral, assim, realmente a se destacar. Por isso tá aqui em oitavo lugar, muito pelo valor, é claro, né? Em sétimo lugar, cara, eu falo da contratação de Trent Alexander-Arnold pro Real Madrid por 10 milhões de euros. Sim, muita gente pensou que foi de graça, não foi. Eles pagaram 10 milhões de euros só pra adiantar, porque o contrato dele já tava prestes a acabar, mas eles queriam ele logo, né? Pra colocar ele logo no elenco. E ele já está jogando no Real Madrid ali. Não tá tendo aquele destaque todo. Eu já tinha avisado isso, né? Que o encaixe dele com o treinador ali, Xabi Alonso, não é a melhor coisa do mundo. E vai demorar um tempo ali pra acontecer. O que eu acredito com o Arnold é que talvez o treinador tenha que utilizar ele no meio de campo, ok? Sobre as qualidades de Arnold, cara, eu não tenho nem do que falar, mano. Ele é provavelmente o lateral mais criativo que tem no mercado, né? Não tem ninguém com a capacidade de passe dele como lateral. De fato, ele é muito bom no jogo de trás pra frente. E também, ele não é um cara que é ruim em outras partes do campo, cara. Ele entrega algum equilíbrio defensivo, ele entrega também uma chegada à frente interessante, bem perigoso ali em gols. O problema dele é que o duelo dele é muito frágil, cara. Então ele é um cara assim que, quando você vai pra linha de 4 ali, que ele tem que realmente ficar duelando, ele, com o passar do tempo, tende a falhar e deixar muito espaço ou não cobrir direito o espaço do campo. E aí você acaba passando de graça por ele, né? É um jogador que a galera sempre usa aquele meme, né, da ferrolha que tem um Cheetos ali pra fechar. Isso é Arnold, cara. De fato, ele tem problemas nessa parte, ele não é perfeito, mas eu acho que no meio de campo, talvez esses problemas melhores. Pelo menos nas partidas que eu vi dele no meio de campo, eu achei melhor, né, nessa parte. Então, acho que é um jogador que tem que mudar o jeito que ele encara o campo. Ele pode fazer um movimento muito parecido com o que Kimmich fez na carreira dele, né, que saiu de lateral direito pra virar uma espécie de regista ali, um volante, né. Então, eu acredito que existe ainda esse mundo. Também ele não deixa de ser um jogador muito bom, cara. Ele é ainda, e inclusive no Mundial de Clubes ali, deu pra ver ali, ele ajudou em alguns jogos, muito criativo. Realmente ainda é um jogador de muita qualidade, pelo valor pago, cara, muito bom. O Real Madrid se reforça muito bem. Agora é ver o melhor jeito de utilizar ele. Eu acredito que se ele virar volante ali, cara, ele vai resolver um problema que o Xabi Alonso tá tendo em criatividade. O Xabi Alonso ainda ganha um jogador muito de alto nível ali pra ter em campo como titular, cara. Então, acredito que talvez seja só uma mudança do jeito que ele encara o jogador e do jogador se encarar também em campo. Em sexto lugar, cara, eu falo de Mohamed Kudus por 63 milhões de euros. E muita gente vai questionar isso aqui agora, mas, cara, olha o quanto foi pago por Kudus, né? E esse é um ponto muito interessante, porque eu também citei alguns jogadores aqui que eles foram pagos ali os valores bem cheios, cara. E Kudus foi um dos casos. O West Ham pagou um valor ali bem cheio por ele e revendeu ele por um valor bem razoável pro time do Tottenham, cara. O Tottenham pagou muito bem por ele. É um jogador que eu hype aqui no canal há muito tempo. Pode olhar lá meu elenco do Bayern de Munique com Company, o primeiro que eu montei. Quem foi que eu coloquei lá? Antes de Olise chegar, né? Porque eu nem achava que era possível o Olise sair da Premier League. Eu achei que ele ia de Premier League pra Premier League porque ele era muito bom. E eu pensei que Kudus era mais contratável pro Bayern de Munique. E quem parou lá foi Olise, tá ligado? Mas eu coloquei Kudus. Eu coloquei lá e eu falei, tem nível pra ser titular disso aqui, cara. Pra colocar Sané no banco, eu acho ele melhor. É um jogador, assim, muita qualidade. Todo vídeo que eu citei Kudus aqui, eu falei a mesma coisa, mano. Nível de pressão, defesa, reposição defensiva dele também, ali, posicionamento. Ele sabe o que tá fazendo e ele também é um atacante completo, cara. Ele sabe atacar espaço, ele sabe jogar até como um 9 se você precisar. Muito versátil posicionamento, ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante, meio atacante, 9, meio de campo, meia central. Ele consegue fazer, cara. Ele já jogou nessa posição, ele joga direito. Mano, você tem um jogador extremamente versátil, com a capacidade de drible que lembra Jeremy Doku, né? Ele é quase tão bom quanto o Jeremy Doku driblando. Acho que o Doku traz um pouco a mais, mas ele tá ali em nível, sabe? Por 63 milhões de euros, cara. Um cara que pode ser o novo craque do Tottenham. Bizarro, cara. Eu quis tanto esse cara no Chelsea, eu pedi tanto, sabe, pra contratar Kudus. E ele acabou parando no Tottenham. Uma pena, cara. Porque eu realmente queria ele no Chelsea, cara. Assustador, cara. E a última temporada dele no West Ham foi um pouco abaixo, porque o West Ham tava muito mal. E entra naquela coisa da galera falar que o jogador
jogador é ruim porque o time dele tá jogando mal. E aí você tem que assistir a partida e ver se o cara realmente tá jogando mal lá. Ele teve seus momentos ruins, mas no geral ele era um dos mais produtivos ali do West Ham, cara. Então, achei a contratação incrível, valor bom. O Tottenham se reforçou muito bem durante a janela. Eu acho que realmente, cara, foi uma compra, assim, muito boa, cara. Enfim, cara, abre possibilidades aí, inclusive pro treinador atual, usar ele de diversas maneiras diferentes. Ele pode acabar ajudando bastante o Tottenham aí no futuro. Por isso que ele tá em sexto lugar, merecido, cara. Em quinto lugar, vou falar de um jogador extremamente desconhecido por todo mundo, cara. Eu tô falando de Edon Zigrova, que foi contratado pela Juventus por 15 milhões de euros pra jogar na ponta direita. E existe uma chance muito grande desse cara botar Francisco Conceição, atual titular do time da Juventus, que tá jogando muito bem, no banco de reservas, cara. Existe, porque esse jogador tem muita qualidade. É outro jogador aqui no canal que eu cito bastante e que a galera fala assim, tipo, ah, nem é tão bom assim, porque muitos não viram jogos, mas, cara, quando tu vai ver esse cara jogando, meu Deus do céu, mano. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Cara, tem jogo assim que eu lembro que ele veio do banco e ele mudou a partida, cara. Ele simplesmente saiu atropelando todo mundo, driblando todo mundo e fazendo jogadas improváveis ali. E mudou o rumo do jogo, bagunçou toda a linha de marcação e ainda fazendo golaço, né? É um jogador que a cada dia que passa, ele tá melhorando e refinando as habilidades dele. Então ele é um jogador que claramente tá quase no auge ali. Ele vai chegar no auge provavelmente muito em breve e eu tenho medo desse auge, cara. É um verdadeiro driblador, velho. É um verdadeiro, como chamam lá na gringa, né? O Beller, né? Que é bailarino, né? Enfim, ele é incrível. Ele é tipo o Solomon, aquele jogador que é desconhecido, mas quando tu vê ele com a bola no pé, você fala, cara, esse cara tem uma habilidade incrível. Ele realmente é interessante. Só que Edon Zigrova tem mais habilidades ainda que Solomon, cara. Ele realmente tem nível pra ser titular. Eu acho que as pontas da Juventus vão ser bem reforçadas. Eu gostei da Juventus olhando pro mercado alternativo, né? Em vez de, vou num nome muito grande ali, vou, sei lá, de Adama Traoré. Não, foi num jogador desconhecido que a galera não acredita, que é do Kosovo, craquinho ali da bola ali, que dribla muito. É incrível, cara. Se você quiser, mano, pode procurar aí momentos de Edon Zigrova pra você ver as habilidades dele, que provavelmente você vai se impressionar. E depois vai lá assistir a partida pra ver realmente se é isso tudo. Se eu não estou falando besteira, cara, pode ficar à vontade. Mas, cara, eu achei incrível. 15 milhões, cara. Eu esperava 35, 40, 15 por esse jogador, cara. Podia estar no PSG, cara. Não como titular, provavelmente como reserva, mas poderia estar no PSG ali, sendo útil pro elenco, cara. É impressionante, cara. Assim, quinto lugar, merecidíssimo. Tive que colocar ele aqui na lista, até pelo valor, cara. O valor pra mim foi muito, muito barato. Pra o nível do jogador e pras habilidades que é tão cara no mercado, cara. Se achar um driblador bom, é caro pra caramba, rapaziada. É caro. Se eu não me engano, eu coloquei ele no elenco do Aston Villa tem pouco tempo, né? Eu coloquei ele lá. Então eu acredito que apesar dele ser desconhecido, eu precisava citar ele aqui, por isso que ele ficou em quinto lugar. E agora vamos seguir pros nomes finais dessa lista, se conhecer essa rapaziada. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ok? Ajuda bastante o canal se você fizer isso. E também usa a opção de hype aí, tem na aba de comentários se tiver no smartphone. Passa pro lado, me dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. Agradeço se você utilizar essa opção. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, por lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado, comento sobre jogos, comento tudo por lá, cara. Se você quiser ter um contato maior, conversar comigo, é por lá. Enfim, agora vamos seguir aqui em frente pro quarto colocado. Em quarto lugar, eu coloquei Xavi Simons por 65 milhões de euros que o Tottenham contratou. Aqui é um pouco diferente também, mas segue a mesma coisa de Kudus. Por quê? Kudus, ele custou muito pro time que vendeu ele. E Xavi Simons também. Foi caro. E o valor da revenda é muito bom, cara. É muito bom mesmo, assim, tipo, eu pensei que Xavi Simons ia ser revendido de 100, 110, porque é o Leipzig segurando ele. Haviam outros clubes interessados, né? O próprio Bayern de Munique tá precisando de um jogador desses. E ele seria titular com toda certeza, ele teria espaço. Eu acho que ele queria ir pra Premier League e ele aceitou ir pro Tottenham. Dá pra dizer que talvez ele tenha rejeitado o Bayern, não tenho 100% de certeza, não tenho confirmação oficial, ok? Mas talvez ele tenha rejeitado o Bayern pra ir pro Tottenham, cara. É impressionante. O Chelsea também tava atrás dele e o Tottenham acabou ficando. No caso do Chelsea, eu acho que não teve nem disputa, né? Parece que o Chelsea priorizou outro jogador que deixou bastante frustrado, mas enfim. E esse aqui era um que eu sonhava em ver no Chelsea. Esse aqui é um que eu sonhava em ver jogando ali em um clube que eu particularmente gosto de acompanhar, né? Que não é bem o Tottenham, mas complicado, cara. Assim, fiquei realmente chateado, cara. Isso me deixou realmente chateado. Até o pessoal que ficou me zoando ali, eu tava realmente puto, cara. Eu não tava brincando lá no Twitter não, rapaziada, quem me acompanha por lá. Tava não, mano. Eu tava puto mesmo, cara. Tava com muita raiva. Porque ele foi pro Tottenham e não pro Chelsea, cara. Porque eu queria muito ver Xavi Simons no Chelsea, cara. Eu queria muito. Eu fiz elenco, montei elenco do Chelsea com o Xavi Simons. Ele tava lá. Ele era a opção principal. Eu falei isso várias vezes, cara. Eu fiquei muito frustrado, cara. E assim, cara, também tem aquela questão de que achar um jogador versátil que joga na ponta esquerda, ponta direita, como segunda
segundo atacante, como meio atacante, que tem qualidade de jogo de trás pra frente, com passe qualificado e que sabe driblar bem ainda e é tão completo como figuras como Michael Olise, tão completo como figuras como Musiala e muitos outros, é muito difícil. Então é esse o jogador que o Tottenham contratou. Um possível jogador que pode substituir, por exemplo, Son. Ele pode ser o Son dessa nova geração. O que eles esperavam no passado de Son, esse jogador decisivo, grande, que consegue meter 20 gols na temporada. Eu esperava esse garoto até na bola de ouro, rapaziada. Então é disso que a gente tá falando por 65 milhões de euros. Então eu não tinha como deixar de falar, cara. Xavi Simons pra mim foi uma das melhores contratações dessa janela. Só não é melhor do que a contratação que tá em terceiro lugar, cara. E eu tô falando de Ryan Cherki, que foi contratado pelo Manchester City por 36 milhões de euros. Uma contratação que me surpreendeu bastante pelo valor, cara. Eu achei o valor bastante justo pelo jogador e até talvez um pouco barato, porque arrumar jogador com as habilidades dele hoje em dia é muito, muito caro. E assim como o Zigrova, ele é um dos grandes dominantes ali em drible dentro da liga. Tem temporadas dele que ele liderou esse ranking de dribles, então ele é um absolutamente criativo. Ele também tem um passe muito qualificado e ele entra na lista, né? Eu, por exemplo, quando eu comparo a Florian Wirtz, vejo que Wirtz já tem uma experiência e um protagonismo maior, né? Teve momentos de Cherki que ele tava no banco de reserva, que ele não era a prioridade do time. Wirtz não, desde sempre ele é o principal jogador. E eu acho que essa é a grande diferença, porque em futebol jogado não tá tão distante. Inclusive isso assusta um pouco, porque ambos são jovens e a questão aqui é que ambos vão evoluir. Agora vai depender de como cada um vai evoluir. O grande problema de Cherki, que eu já apontei aqui no canal várias vezes, é o poder defensivo. É recomposição defensiva, é o nível de marcação, são as habilidades pra conseguir fechar espaço, pra conseguir parar um jogador, né, num V1. Esse tipo de coisa realmente é uma fraqueza dele. E também a gente tem a questão do posicionamento, né, ele se posiciona muito como um atacante. Então toda a parte defensiva dele é meio fraca, pressão também não era muito boa, mas são habilidades que ele pode desenvolver com o passar do tempo. Então não é algo condenatório, é até normal pra idade dele que ele não seja tão bom nessa parte do campo ainda. Então, por isso que pra mim é uma contratação brilhante, porque é barato. Eu achei o preço muito em conta pro mercado atual, cara. Assim, eu pensei que teria uma pedida até um pouquinho maior. Ele já esteve ainda mais barato no passado, né? Um jogador que eu pedi muito no Chelsea também, cara. Quem tá aqui no canal sabe. E teve uma época, inclusive, quando eu fazia minha série aqui montando elenco, eu colocava ele em vários elencos, o pessoal começou a falar: nossa, tu põe ele em todo lugar. O que eu posso fazer se ele é muito bom, né? O que eu posso fazer se ele é a solução pra um monte de time? E realmente, na minha cabeça, ele era, cara. E esse começo dele no City já é bom, ok? No Mundial de Clubes ele mostrou muitas habilidades ali. E pra mim é questão de tempo até a titularidade dele chegar. Realmente é uma questão de pouquíssimo tempo, no meu ponto de vista. Acho que o Ryan Cherki, cara, é um jogador absurdo. Absurdo. Não tem como descrever de outra maneira. Além de que também, assim como o Simons, ele é incrivelmente versátil. Joga na ponta esquerda, ponta direita, joga de meio atacante, joga como segundo atacante também, se você quiser colocar. É um também que entra nessa lista de jogador muito completo, né? Mas eu diria que a posição principal de Ryan Cherki é como camisa 10, ok? Meio atacante é a posição principal. E a ponta principal é a ponta direita, é claro, né? Onde tem a prioridade dele ali. Mas ele é um jogador ambidestro. Então ele tá em terceiro lugar porque exatamente ele consegue. Em segundo lugar eu falo de Kevin De Bruyne. E sim, eu sei que Kevin De Bruyne tem uma idade avançada. Mas quanto é que o Napoli pagou nele mesmo? Vamos lembrar aqui. Ah, é nada. Nada. Cara, você tem noção que se Kevin De Bruyne aceitasse reforçar o Liverpool, ele poderia ser a peça decisiva pro Liverpool ganhar a temporada? Ah, dava pra usar ele e Wirtz junto? Dava. Só botar Wirtz na ponta esquerda. Wirtz pode fazer aquela função. Você tem essa noção na cabeça que a gente tá falando de um jogador que veio de graça e que qualquer clube que ele entrasse de graça, ele ia desbalancear o todo. Se ele fosse pro Barcelona, ele ia desbalancear tudo. Se ele fosse pro Real Madrid, ele ia desbalancear no Real Madrid. E ele foi pro Napoli. O Napoli conseguiu o Kevin De Bruyne de graça. Parece até que ele já joga ali há muito tempo, quando você vai ver os jogos. Atualmente, Kevin De Bruyne está jogando muito bem, ok? Isso é o que assusta, porque a grande questão dele ter saído é que ele tinha um alto salário e eles não sabiam da condição física dele, né? Se ele ia voltar. E ele voltou. E ele voltou bem, ok? Ele não tem mais aquela arrancada e aquela velocidade do passado. Tem uma diferença, né? Muito jogador que a galera que acompanhou no passado sabe muito bem que mudou, né? E você sabe que a velocidade era outra. O caso, por exemplo, de Neymar. Sabe que a velocidade de Neymar era muito maior. E é o caso dele aqui, cara. Ele tá um pouco mais lento. Mas continua sendo um jogador absolutamente inteligente, técnico e acima da média. Um verdadeiro gênio na posição. Não tem substituição. O cara é um monstro. O Napoli tende a ganhar essa temporada muito por causa dele. E ele já tá fazendo diferença nos jogos, cara. Vai ser cada vez pior, porque cada vez mais ele vai entender o esquema tático. Além de que, com o Conte, ele vai ter mais liberdade pra ser quem ele é em campo. O Guardiola, durante muito tempo, ele jogou sobre um esquema tático mais rígido. Então, você vai ver, talvez, Kevin De Bruyne mais agressivo em campo, chegando um pouco mais à área e sendo um jogador ainda melhor. Que jogador maravilhoso e que contratação, né? De graça, cara. Assim, incrível. Eu diria
diria que quando você olha pra perspectiva de Modric no Milan de graça, foi grandioso. Só que Kevin De Bruyne é mais novo, tá em melhor condição, joga um futebol melhor hoje, tem um impacto maior e também, né, de graça. E talvez ele jogue ainda mais 2, 3 anos de bom futebol. Então a gente não tá falando de um cara que veio de graça, que vai jogar uma temporada, 2 no máximo, como é o caso de Modric. Não. Aqui a gente tá falando de um jogador que realmente vai impactar muito. E talvez entregue um desempenho parecido no City dentro do time do Napoli. Ficou em segundo lugar porque o preço é incrível, cara. E em primeiro lugar, sim, cara, tem um cara que superou Kevin De Bruyne de graça. O cara que superou, cara, no meu ponto de vista, a contratação dos sonhos. Tijani Reinders por 55 milhões de euros pro Manchester City, cara. E eu coloquei ele no topo porque eu acho ele um jogador brilhante, absurdo, fora da curva, fora da linha. Não tem um jogador que tenha me impressionado mais nos últimos tempos do que ele, porque eu não esperava isso quando eu comecei a assistir os jogos do Milan ali com ele em campo. Muita gente tava me falando, né, que ele era um bom jogador, só que eu não imaginava que tanto. Ele mudou o Milan. O Milan se tornou um time melhor depois que ele chegou. O Milan era um time melhor. Ele é perigoso pra caramba em ataque, então a chegada à frente dele é muito perigosa. Qualquer vacilo é gol. Qualquer vacilo de fora e dentro da área é gol. Se você deixar ele dentro da área, você vacilou já. Acabou, você vai tomar um gol. E aí você também tem um cara extremamente criativo, cara. A criatividade dele é muito boa pra um volante. Uma criatividade assim que tá na casa do que os melhores entregam. É um jogador muito inteligente ali, que sabe ver o jogo de trás pra frente, que sabe achar os lances, que sabe fazer a bola rodar muito bem. Então é um perigo também nessa parte, né? E ele gera bons números e agora com o Guardiola provavelmente esses números devem aumentar bastante. E piora, porque a parte defensiva deste rapaz é boa. Ele não entrega volume. De fato, se você procurar estatisticamente, você não vai ver volume de jogo, aquele volume grande ali. Mas ele sabe marcar. Ele sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo ali, cara. O posicionamento é bom e ele sabe marcar. Ele sabe grudar no cara, ele sabe o que fazer ali. Não é o ponto forte dele, mas não precisa ser. Se você fizer o seu papel de uma maneira correta, a ponto de você não deixar a desejar, já tá bom o suficiente. Por 55 milhões de euros, talvez eles tenham evoluído a posição. Esse cara talvez na Premier League seja um jogador melhor que Lucas Paquetá, que era a opção deles, que seria muito mais caro. É assustador, cara. E o impacto foi imediato. Desde que ele chegou, acho que não tem um jogador tão influente ali no meio de campo quanto ele. Então o City perdeu o KDB e arrumou um cara aí que talvez não entregue tanta criatividade, mas ele por si só já resolve o jogo com gol. Então você não precisa nem que ele gere a bola pra chegar no ataque. Ele lá sozinho vai lá, sobe e faz. Então, cara, é a solução, velho. Eu acho, tenho pra mim, ok? Aqui é uma previsão que eu tô passando aqui, uma visão que eu tenho aqui do que eu conheço do jogador que eu acho que vai acontecer. Ele vai ser o principal jogador da temporada do Manchester City, dessa e das próximas, talvez, cara. Ele vai estar ali no topo entre os principais e talvez seja o principal de algumas temporadas. Porque realmente há futebol aqui, há talento, há habilidade e agora junto de um bom treinador e um esquema tático muito competente, eu acho que ele vai mostrar a melhor versão dele. E nesse começo já tá mostrando um perigo gigantesco. Claro que ele ainda tá se adaptando, então ainda tem muito por vir. Enfim, cara, pra mim, em primeiro lugar, merecidaço é o jogador dos sonhos. E eu vou terminar essa lista por aqui, cara. E aí eu vou perguntar pra vocês agora, né, o top 10 de vocês, cara. Quem que vocês acharam as melhores contratações? Pode numerar aí na aba de comentários, pode ficar à vontade pra fazer isso. É isso, rapaziada. Agradeço todo mundo aí que vai ajudar o vídeo com like, com hype, qualquer coisa. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. E é isso que faz o canal continuar. E também agradeço você que viu o vídeo por inteiro. Isso também ajuda demais o canal. É isso, rapaziada. Tchau.